Olá pessoal, tudo bom? Eu vou trazer aqui para vocês um documento que quando eu fiz faculdade eu tinha recebido, mas na época eu não tinha a ciência, né? E foi em 2012, né? Eu não tinha a noção do que se tratava, né? Hoje em dia eu já estou com a mente mais aberta, digamos assim. Então, quando eu fui revirar as minhas apostilas antigas, eu me deparei com este documento, né? E eu achei muito interessante, tudo fez sentido para mim, né? Com esse documento. Então, eu tenho ele na minha monografia da minha especialização. O linguista estadunidense Noam Chomsky dita em sua análise 10 estratégias de manipulação político-social pela mídia, baseado em um documento militar da Associação Rothschild, datado de 1979. Nesse primeiro momento, nós vamos ver a criação de programas de entretenimento, né? Não só programas de entretenimento, mas também cultura pop, né? Shows, músicas e toda essa parte que faz do mundo da distração, futebol, etc. Né? Tudo isso é distração de massa para poder deixar as pessoas ali extasiadas, né? Enquanto eles orquestram o que vai ser o caminho da humanidade, né? Eles mantêm a população distraída na frente da televisão, agora na frente do celular, enquanto eles se reúnem, tipo agora em Davos, e já começam a organizar os próximos 7 anos, né, que nós temos pela frente, até 2030. Então, a primeira estratégia citada por Noam Chomsky é a estratégia da distração. Consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas, mediante um dilúvio de contínuas distrações e de informações insignificantes. A estratégia da distração é igualmente indispensável para impedir o público de interessar-se pelos conhecimentos essenciais na área da ciência, da economia, da psicologia, da neurobiologia e da cibernética. Manter a atenção do público distraída longe dos verdadeiros problemas sociais, cativada por temas sem importância real. Manter público ocupado, sem nenhum tempo para pensar e volta à granja com outros animais. A segunda estratégia de Noam Chomsky é criar problemas, depois oferecer soluções. Também chamado como problema-reação-solução. Cria-se um problema, uma situação prevista para causar certa reação no público, a fim de que este seja o mandante das medidas que se deseja fazer aceitar. Por exemplo, deixar que se desenvolva ou se intensifique a violência urbana, ou organizar atentados sangrentos, a fim de que o público seja o mandante das leis e segurança e políticas em prejuízo da liberdade. Ou também criar uma crise econômica para fazer aceitar como um mal necessário o retrocesso dos direitos sociais e desmantelamento de serviços públicos. Então, aqui você vê mais ou menos o que foi criado, né, com relação, por exemplo, o que aconteceu no início de 2020, né? A solução já tinha sido criada, então eles precisaram criar o problema, né, para poder vender a solução. Essa solução que todo mundo já está ciente, né? Eu espero que não estejam tão distraídos a ponto de não saberem. A mesma coisa nisso daí se dá com relação à segurança pública, né? Eles deixam a segurança pública entrar num caos, né? Desarmam a população, aumenta os infratores, criam um caos social de insegurança, etc. Eles criam o problema e eles vão vender a solução. A solução vai ser o monitoramento, né? O controle por câmeras e drones, etc. Eles vão manipular a segurança pública por todos os meios necessários, né? Então, reconhecimento facial, etc., né? Porque eles querem prever, né, o que aquela pessoa ela pode fazer com base nos algoritmos que ela estiver pesquisando na internet e tal. Terceiro, estratégia da gradação. Para se fazer que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradativamente por conta-gotas, por anos consecutivos. É dessa maneira que as condições socioeconômicas radicalmente novas no neoliberalismo foram impostas durante as décadas de 1980 e 1990. Estado mínimo, privatizações, precariedade, flexibilidade, desemprego em massa, salários que já não asseguram ingressos decentes, tantas mudanças que haveriam provocado uma revolução se tivessem sido aplicadas de uma só vez. Isso é ele falando. Nessa estratégia da gradação,
você vai impor algo que seja absurdo para a população de uma forma gradativa, para que ela aceite aos poucos. Quando ela menos perceber, ela já vai estar lá dentro, né, do que você quer. Então, é basicamente como falam de, tipo, esquentar o sapo, né? Você não vai jogar ele direto na água fervente. Deixa ele lá e a água vai aquecendo aos pouquinhos até o sapo perceber que já está cozido, digamos assim. Então é basicamente isso da gradação. Então começa uma restrição ali, uma restrição cá, coloca a máscara ali, coloca a máscara lá, isso faz aquilo. E quando as pessoas menos esperarem, elas já estão tão submersas naquilo que não vai ter mais volta, né? Então eles não fazem nada abrupto para não causar revolta, porque quando você já joga logo assim para as pessoas o que você quer, digamos assim, a reação é ao contrário. Elas vão entrar na defesa e vão atacar. Então, para que não tenha esse ataque, mantenha a pessoa distraída, oferece a ela o mal de uma forma gradativa que ela vai aceitando, é pro seu bem, é pro seu bem, é pro seu bem. E com isso, ela cede. Muitas pessoas se perguntam, mas por que as pessoas não se revoltam? Por que elas não fazem nada? Elas estão vendo isso. É justamente por causa disso. Porque foi passado para ela de uma forma suave, que não causou revolta. Se tivesse sido algo com muita força, as pessoas, elas, por instinto, elas procurariam se defender. Mas como elas se mantêm distraídas, né, na televisão, em páginas de fofoca, com futebol, com música pop, né, com as mídias sociais, que são pura distração, né, os vídeos fofinhos, elas não vão se revoltar. Quarta estratégia. Estratégia do deferido. Outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular é de apresentá-la como sendo dolorosa, mas necessária. É por seu bem. Obtendo aceitação pública no momento para uma aplicação futura. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro, porque o esforço não é empregado de imediatamente. Em seguida, porque o público, a massa, tem sempre a tendência de esperar ingenuamente que tudo irá melhorar amanhã e que o sacrifício exigido poderá ser evitado. Isso dá mais tempo ao público para acostumar-se com a ideia de mudança e aceitá-la com resignação quando chegar o momento. É para o seu bem, não esqueça. Vamos ficar em lockdown um tempinho, que é para poder achatar a curva e depois todo mundo voltar ao normal? Vamos. O que mais teve foi gente que apoiou isso daí. E isso durou uns 2 anos. Então, as pessoas com uma ideia de um futuro melhor, de melhorar, que vai conter o vírus, etc., elas aceitaram aquela medida naquele momento, né? Porque era uma coisa futura. Então ela aceitou o hoje, ela aceitou fazer parte do hoje. Para colocar máscara, para ninguém adoecer, não morrer um parente. Quinta estratégia: dirigir-se ao público como se fossem crianças de pouca idade. A maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discurso, argumentos e personagens de entonações particularmente infantis, muitas vezes próximos à debilidade, como se o espectador fosse um menino de baixa idade ou deficiente mental. Quanto mais se intente buscar enganar ao espectador, mais se tende a adotar um tom infantilizante. Porque se você se dirige a uma pessoa como se ela tivesse 12 anos ou menos, então, em razão da sugestionabilidade, ela tenderá com certa probabilidade a uma resposta a uma reação também desprovida de um sentido crítico, como de uma pessoa de 12 anos ou menos idade vai ter. Então, a linguagem passada por mensagem ao telespectador, eles buscam sempre deixar o nível bem baixo do vocabulário para que a pessoa ela entenda, digamos assim, e ela não se esforce em raciocinar. Vai deixando as pessoas mais burras e mais burras, mais burras por meio da linguagem. Quanto mais baixo você tratar a pessoa pela linguagem, mais você vai manter ela ali na debilidade mental, né? Ela não vai pensar, ela não vai ter uma maturidade
de raciocínio, usar uma linguagem mais técnica, né? Era um outro tipo de linguagem antigamente, né? As pessoas falavam normalmente linguagens técnicas. Então, vai se infantilizando aquela comunicação e você vai mantendo a pessoa débil, né? É igual, basicamente, você ter um bebezinho em casa. Se você tratar ele falando cuti-cuti, você vai manter ele ali ainda um pouco, né? Ele não vai desenvolver direito ali a fala dele, né? Agora, se você estimula, fala sério com ele, é isso, deixa ele consciente, vai crescer uma criança mais esperta, inteligente, porque vai muito da linguagem que você vai tratar a criança. Então eles fazem a mesma coisa com os telespectadores. Mantém ali as pessoas numa mediocridade intelectual que... Então, quanto mais você imbeciliza a linguagem para tratar com a outra pessoa, né, com o telespectador, mais elas se tornam burras e, consequentemente, manipuláveis. São muito mais fáceis de manipular, porque elas não raciocinam. Sexta estratégia: usar aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Fazer uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional e, por fim, ao sentido crítico dos indivíduos. Além do mais, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ou anexar ideias, desejos, medos e temores, compulsões ou induzir comportamentos. Então, pelo aspecto emocional, né, pelo sentimentalismo, você consegue colocar ideias nas pessoas, de tipo, tudo é racismo, não vamos matar os animais, né? Os bichinhos não podem morrer, porque a gente não pode se alimentar dos bichos, né? Porque os bichinhos são criaturas, não sei o quê. E os meus ancestrais foram escravos, ele não anda, que não sei o quê, isso aí, aquilo outro, né? A gente precisa de cotas, porque eles não têm capacidade intelectual de estudar e entrar numa faculdade igual aos outros, tipo isso, né? Então, eles, pelo lado emotivo, né, pelo medo também, as pessoas, elas se deixam levar e enganar pelo medo, né? Você vai morrer, se você não fizer isso, você vai morrer. Vai morrer um parente seu, você vai levar isso pra sua casa, né? O idoso da sua casa vai morrer por causa disso. Então, pelo medo, eles manipulam as pessoas. E muitas informações, o dia todo, todas as mídias sociais, todos os canais da televisão, rádio, são as redes sociais, né? A televisão, tudo ao mesmo tempo passando a mesma frequência ali do medo, né? Faz com que as pessoas, elas vão muito pro lado emocional. E elas, indo por esse lado emocional do medo, elas são manipuláveis, né? É justamente o que eles querem. Eles querem manipular as pessoas pelo emocional. Nós somos humanos, né? Nós temos já uma propensão a sentir a dor do outro. Então, nada melhor do que mexendo no emotivo das pessoas para que elas sejam manipuladas, ao invés de fazer as pessoas raciocinarem. Porque se elas pararem para pensar, elas não são manipuladas. Sétima estratégia: manter o público na ignorância e mediocridade. Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para o seu controle e sua escravidão. A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que paira entre as classes inferiores e as classes sociais superiores seja e permaneça impossíveis para alcance das classes inferiores. Ou seja, ele deixa bem claro que existem dois níveis, né, de classes de ensino. E eu acho que é basicamente ali o que se diferencia de uma escola pública de uma particular, né? Eu sempre fui estudante de escola pública. Na primeira oportunidade que eu tive de estudar numa escola particular, eu fiquei totalmente perdida, principalmente em matemática. Eu sempre tive dificuldade em matemática. Mas quando eu fiz um ano de escola particular, a diferença do ensino que eu tinha da pública para particular era tão grande que eu basicamente fiquei desesperada.
Eu tive um auxílio, enquanto os meus amigos, as minhas amigas, na verdade, né, da classe, elas iam muito bem, obrigada. Mas elas já estavam acostumadas ali na escola particular. Elas já tinham uma frequência ali de um ensino bom. Diferente, muito diferente. Anos-luz do ensino que eu tive, né? E eu acredito que muito dos jovens de escola pública que conseguem decolar em inteligência, em cursos, etc., assim, é tão somente por esforço próprio e não da escola pública. Aí tem muitos que entram naquele discurso, o pobre não tem oportunidade, o pobre isso, o pobre aquilo, o pobre aquilo outro. Mas o próprio sistema faz com que o pobre se mantenha pobre e jamais alcance o nível intelectual da outra classe, né? Que o ensino é diferenciado, isso é sistema. Isso daí é um planejamento. Isso aqui é uma das estratégias que Noam Chomsky fala. E é um documento militar dos Rothschild. Vocês têm noção disso? É tudo proposital. Eles separam as pessoas em classes e depois fazem com que elas briguem entre si. Oitava estratégia: estimular o público a ser complacente com a mediocridade. Promover ao público e achar que a moda faz o fato de ser estúpido, vulgar e inculto. Nada melhor para definir esse tópico do que a galerinha TikToker, os digitais influencers, que ficam ali na frente fazendo umas dancinhas idiotas. Né? É muito legal, né, mostrar que você é inútil socialmente, que você é inculto, né? Você vê que tem muitos memes, né, que acabam viralizando e é justamente pessoas que são incultas, né? E acabam virando meme e tal, por ser algo engraçado, né? Estúpido e vulgar. Então, tipo, totalmente a sociedade atual, para vocês verem como eles fizeram. Nona estratégia: reforçar a revolta pela autoculpabilidade. Fazer o indivíduo acreditar que é somente ele o culpado pela própria desgraça por causa da insuficiência de sua inteligência, de suas capacidades ou de seus esforços. Assim, ao invés de rebelar-se contra o sistema econômico, o indivíduo se autodesvalida e culpa-se, o que gera um estado depressivo, o qual um dos seus efeitos é a inibição da sua ação. E sem ação não há revolução. Esse é um sujeito castrado, né? É um sujeito totalmente medíocre. Ele, ele se vitimiza, né? Eu não posso isso, não sei aquilo, não sei aquilo outro, porque a minha mãe, a minha avó, meu pai não fez isso, não fez aquilo. Então ele se coloca numa posição de que ele é uma minoria, um fracassado, um vitimista, né? E eu não tenho capacidade de entrar numa faculdade, eu preciso de cota. Eu preciso de cota para entrar porque eu sou isso, sou aquilo outro, não tenho dedo no pé. E eu preciso do Estado para prover a minha deficiência, né, intelectual, porque ele é basicamente isso, né? É aquela história lá do oprimido, né? Do Paulo Freire. É, aquela, o vitimista, né? O vitimista que, que é tão medíocre, que não tem capacidade de se esforçar para conseguir algo, ele se coloca numa posição de vítima social e então ele acha que o Estado tem que suprir toda aquela deficiência dele, né? E é esse, é esse ser aqui que foi modelado. O inimigo se autodesvalida e culpa-se, o que gera um estado depressivo, do qual um dos seus efeitos é a inibição da sua ação. Ele se vitimiza tanto, que ele entra em um estado depressivo que faz com que ele não tenha forças e nem saiba pensar de uma forma racional, né? Ele não consegue ter uma racionalidade para poder sair dali e se revoltar contra esse sistema, né? Ele aceita isso e se vitimiza. Dá pra entender, não?
10ª estratégia: conhecer melhor os indivíduos do que eles mesmos se conhecem. No transcorrer dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado crescente brecha entre os conhecimentos do público e daquelas possuídas e utilizadas pelas elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia e à psicologia aplicada, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado do ser humano, tanto de forma física como psicologicamente. O sistema tem conseguido conhecer melhor o indivíduo comum do que ele mesmo conhece a si mesmo. Isso significa que, na maioria dos casos, o sistema exerce um controle maior e um grande poder sobre os indivíduos do que os indivíduos a si mesmos. Eles conhecem muito mais a gente do que a gente se conhece. Eles sabem como é que funciona a mente humana. Eles sabem o que fazer para te convencer a comprar uma roupa que você pensa que você está comprando por vontade própria. Você não sabe a linguagem, as cores, o formato das letras, a propaganda que te fez chegar naquele produto. Eles sabem de tudo como manipular as pessoas a fazerem escolhas, a terem pensamentos, a terem comportamentos. Todos nós somos manipulados. Todos nós somos manipuláveis. Eles sabem muito mais da gente do que a gente sabe de nós mesmos. Isso é muito incrível e ao mesmo tempo bizarro. Particularmente eu sou apaixonada. É por isso que eu sou formada nisso e cada vez mais eu fico encantada e a mente viaja, né? Porque a publicidade, a propaganda, como ela tem a base ali em ciências naturais e psicologia, etc., a gente aprende todas essas coisas assim, com relação ao ser humano, a mente, como é que funciona. Eu acho super fantástico isso. Né? Eu quero me aprofundar mais e mais com relação a essas coisas e passar, né? Eu quero que as pessoas elas comecem a ter consciência de si e serem menos manipuladas, terem mais conhecimento.